Desejo para adquirir o livro do Renner. Ele já está sendo vendido aqui do meu lado direito. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. E desde já, para esse momento, eu gostaria de convidar aqui a presença do pastor Clécio Márcio. Obrigado. Agora ficou legal. Vamos ver? Olá, boa noite. Boa noite. Amém. Vamos sentar um pouquinho, pessoal. A gente vai, se não tiver cadeira, a gente vai providenciar. Mas vamos sentar aqui um minutinho só para a gente fazer uma oração, agradecer por esse momento. Amém. Boa noite, doutor. Estamos aqui felizes, né? Reunidos aqui para esse momento assim, tão importante na vida do nosso amigo Renner, que é esse lançamento do livro dele, que na verdade já faz algum tempo, né, que ele vem programando isso, e hoje, graças a Deus, está dando certo. Então estamos aqui para compartilhar com ele essa felicidade, essa alegria, essa vitória. E tem um versículo na Bíblia que diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Então hoje é um dia de vitória para Renner, e é um dia de vitória também para todos aqueles que gostam, que amam o Renner. E eu creio que todos que estão aqui fazem parte desse grupo de amizade, né, família, que amam o Renner. E por esse motivo nós vamos fazer uma oração inicial, agradecendo por esse momento. Você pode ficar no seu canto, em pé, sentado, e vamos agradecer por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por este dia. Obrigado por termos mais uma vez, Senhor, sido levantados por Ti. Obrigado pelo Teu sustento em nossa vida. Obrigado por termos chegado aqui, Pai, todos em paz, com saúde, para compartilhar com o nosso amigo Renner, com esse Teu Filho tão sério, Senhor, compartilhar esse momento de alegria, esse momento de vitória, esse livro, Pai, que foi tão dedicado, que foi momentos assim que ele viveu e que estão escritos agora nessas páginas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guiando, que o Senhor continue, Senhor, colocando nas mãos dele tudo aquilo, Pai, que o Senhor projetou para a vida do Renner. Em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida dele, agradecemos por todos os amigos, por todos os familiares, por todos que estão aqui nessa noite, se alegrando com ele por esse momento tão maravilhoso. E, Pai, como a Bíblia diz, nós devemos ser gratos ao Senhor por todas as coisas, e por isso nós estamos fazendo essa oração, para te agradecer pela vida dele e por esse momento tão esperado, e que hoje estamos aqui vivendo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Renner disse assim: se puder falar alguma coisa. Aí eu queria, antes de devolver aqui para a nossa amiga Ana Paula, dizer que eu me sinto honrado de estar aqui essa noite. Eu já conheço o Renner há 15 anos, isso, 14, 15 anos, e assim, Renner, ele foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Eu o conheci logo no início da minha caminhada cristã, logo quando eu me converti, com pouco, acho que um ano depois eu conheci Renner, e assim, através da vida dele, através do que eu via ele fazendo na época, sempre envolvido com questão de missões, e sempre envolvido também nessa questão de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Ele se preocupa muito com os outros, e eu achei isso muito bonito no início, assim, quando eu conheci ele, e foi algo que me atraiu a estar junto dele. E graças a Deus,
Durante esses 15 anos a gente já viveu muita coisa boa, algumas arengas, mas isso é normal, até as melhores famílias brigam, imagina os amigos. E assim, eu só tenho a agradecer e parabenizar a Renner, viu, Renner, por esse dia. É um dia que vai ficar marcado na sua vida, lógico. E assim, eu peço para que Deus Quer ficar na frente do telão e que você escreva mais livros, viu? Eu tenho certeza que quem lê esse livro vai ser inspirado. Porque assim, eu vi algumas histórias que estão nesse livro, eu presenciei o Renner fazendo, vivendo, e assim, e me inspirou. Então eu acredito que também aquele que lê vai ser inspirado, vai ser tocado. E mais uma vez, parabenizo a Renner e agradeço pela sua amizade, por estar aqui nessa noite. E que todos possam curtir esse momento, tá? Deus abençoe a todos. Gostaria também de convidar aqui o pastor Osvaldo. Pronto, gente, muito boa noite. Eu estou aqui, já chorei e aí fiquei mais emocionado ainda, né? Com ele. Já faz mais de 15 anos, né, que eu já o conheço. Eu acho que já mais de 25 também, né? Eu sou matemático também, trabalho aqui na universidade, vou ter que voltar. Ele me falou, fala um pouquinho. E está escrito, né, eu estava procurando, acho que está em Isaías, bem-aventurado os pés daqueles que anunciam o reino de Deus, o evangelho, não é isso? E Jesus não veio aqui para trazer uma religião, ele veio para trazer o reino, como o amado falou há pouco. E eu queria mudar a palavra reino para governo. De que governo você é? Eu sou do governo de Jesus Cristo, amém? E o nosso amado aqui também é do governo de Jesus Cristo. Eu te amo, Renner, tá certo? Eu fiquei muito feliz, a minha esposa não pôde estar aqui, ela dá 2 expedientes de aula, acho que ela nem ia ter condição de dar aula, eu já dei aula hoje também, sou professor lá da UFRN. Eu queria dizer para você, Renner, continua pensando nas pessoas. Tem um Salmos 34:18, aquele que cuida, né? Em ser íntegro, Deus cuida da gente. E o Renner é uma pessoa integral. Estava fazendo, né, a gente tem grupo familiar, né? Aí tem o leite que é desnatado e tem o leite que é integral. Deus olha, Deus cuida da gente porque a gente é integral, integralmente para Jesus. Eu te amo, Renner, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ter que me ausentar. Um beijo no coração de vocês, firmes com Jesus, porque Ele é o caminho. Amém, gente? Muito obrigado. Deixa eu dar um abraço. Gostaria também de chamar aqui o pastor Sidney. Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos. Momento muito especial, né? Momento único, né? Renner, um amigo, um irmão que a gente aprendeu a amar já ao longo também de mais de 15 anos, né? O Renner, eu tenho o prazer de caminhar com ele, né? Nós somos coordenadores da Marcha para Jesus aqui no estado. E logo quando a gente começou, quando eu cheguei de São Paulo aqui para o Rio Grande do Norte, Deus me deu a honra de caminhar com o Renner, juntamente com o Sandrinho, que também está aqui, com o Ismar, não é? Eles sempre andaram juntos, né, durante muito tempo. E hoje a gente contempla esse dia tão marcante, tão especial para o Renner, porque aqui é um pouco da história de que ele tem vivenciado nessa caminhada missionária dele, não é? Tantos lugares, tantos países, tantas histórias, tantas marcas, né, Renner, que você vivenciou. E você é uma inspiração para nós. Essa é uma grande verdade, não é? E eu louvo a Deus por ter você como amigo. A gente sempre a gente se conversa, a gente brinca. E a grande verdade, assim, que hoje para nós é um motivo de alegria. Ele me convidou já, acho que toda semana ele fala, pastor. Falei, não, Renner, eu vou fazer questão, a gente tem compromisso, daqui a um pouquinho eu também vou precisar me ausentar, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, né, de ter
o meu livro também autografado, né? Fazer parte desse momento histórico na vida do nosso irmão. Então, Deus abençoe a todos, Renner. Continue sendo esse valente do Senhor, esse homem de Deus, né? Tantas histórias juntos. Eu me lembro uma vez o Renner foi ministrar na igreja Renascer. Você se lembra? Tremia, né? E foi uma grande experiência para ele, porque era algo novo também, né, Renner? Que Deus te leve a muitas outras terras, a muitos outros povos, e que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor, levando cura, levando salvação, levando transformação e mudança de sorte. Te amo, meu irmão. Deus te abençoe. Agora eu quero chamar aqui uma pessoa que faz parte da velha guarda, Ismar. Participou da fundação do Jesus Warriors em 2009. Éramos apenas 5, não é, Ismar? Éramos apenas 5 e estamos todos felizes, né, com essa vitória, com essa conquista do Renner, porque a gente sabe que a elaboração, a escrita desse livro, de fato era um sonho e hoje a gente vê esse sonho concretizado e estamos muito felizes por isso. Amém. Boa noite, graças e paz a todos. Eu disse que não queria falar, mas tem jeito não, né? Falar um pouquinho. E Ana Paula, você nos lembrou bem. E eu estava sentado ali, mas eu tinha certeza que ia ser chamado. Eu vou falar um episódio que eu tive com o Renner. A gente se conhece há mais de 25 anos. Eu era bebê quando a gente se conheceu. Eu já era velho, nem que pode. Mas tem um episódio que faz parte da nossa história e de tudo que estamos vivendo hoje. A gente, em mais ou menos 2008, a gente estava vindo de um evento que teve lá no Palácio dos Esportes, só que naquela época a gente andava muito a pé, né? A gente não tinha carro, as condições na época não eram favoráveis, e a gente vindo a pé lá no Palácio dos Esportes, chovendo, e só ele no meio da rua, a gente andando, e de repente Deus falou ao meu coração dele, e a gente já estava orando há 5 anos que Deus nos desse um projeto novo. E esse projeto realmente se chamava Jesus Warriors, Ana Paula. Então ali a gente teve a certeza nessa caminhada do Palácio dos Esportes até Nova Descoberta, chovendo, mas a gente com o coração disponível. E por que eu estou falando isso? Porque não tem como falar em Natal, no Rio Grande do Norte, em missões, e não se lembrar de Renner Alves. Esse cara realmente tem um chamado extraordinário. Eu sou muito feliz por ser amigo antes de qualquer coisa, ser companheiro. Estive em algumas aventuras com ele. Se eu for falar aqui, a gente fica 4 dias aqui falando das aventuras, mas todas elas nos levou e o levou a estar aqui. E que realmente, meu amigo, você continue sendo usado por Deus, continue sendo inspiração para todos nós, e que venham mais livros, não para ser sucesso, mas para fazer o propósito de Deus na sua vida. Te amo. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos abrir a oportunidade para que o Renner possa autografar os livros para vocês, tá? Uma foto. Em breve mesmo. E eu gostaria, enquanto isso, de convidar aqui o pastor Nazareno. Pastor Nazareno certamente tem algumas memórias também para falar aqui sobre o Renner. Bem, boa noite para todos, a paz do Senhor também para todos. Nesse momento importante aqui na vida do Renner, em relação aqui à nossa cidade, né, lançando o seu livro, eu vejo que é um momento assim muito valioso, porque todos os fatos, toda a vida já que o Renner viveu, eu pude acompanhar
eu e a minha esposa, que é a tia dele, e a tia dele, né, sempre começou a levá-lo para a igreja, não só Renner, mas também o David, que é o irmão dele, e principalmente para a escola bíblica dominical. E a partir dali, na vida do Renner, sonhos foram se formando, porque verdadeiramente Jesus entrou na vida dele e aquele ambiente foi um estimulador de sonhos na vida deste moço. E eu acompanhei, sim, tudo isso, né? Como membro da família também. E um dia, recebendo já esse livro, eu já o li e vejo nesse livro aqui realmente o sonho dele realizado. Creio que é o primeiro de outros que virão, que Deus assim o faça na vida dele. Mas aqui também está, irmãos, realmente os fatos, aqueles sonhos, aquela vivência aqui nesse livro, ele compartilhando com você e eu dessas experiências. Então eu digo, adquira o livro, leia o livro e compartilhe de histórias e de fatos que realmente assim é o resultado da vida dele, que estimula nós também nesse chamado a escrever histórias, porque Deus é fiel e realizou na vida dele e realiza na de cada um de nós. Então, parabéns, Renner, você está sendo abençoado por essa realização e eu agradeço a Deus por isso. Agora a querida Marlene Ramalho. Meu Deus, a gente já chega assim. Que momento esperado. Graça e paz, amados. Que momento esperado. E eu vinha no carro só pensando, Ana Paula, o que eu diria para este homem, para este amigo, para este irmão, este homem de Deus. E eu disse de manhã a ele, quando ele disse, se prepara que você também vai falar de é mesmo. Mas eu quero dizer, Renner, que no meu coração, de imediato, naquela hora que eu não lhe disse, mesmo sabendo que você é bastante curioso, não é? E eu não podia revelar, não é? Mas está lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9, e quando o Senhor diz a Josué que ele precisa seguir. E eu sei que o livro Chamados para Escrever uma História, eu sei que aqui o que me antecedeu falou algo que nos deixa convicto que esse aqui é o primeiro de muitos. E eu quero te dizer, acompanhei um pouco as vezes que você estava para corrigir, concluir, pensar como seria esse dia. E o dia chegou, quando o Senhor chamou Josué. Ele não disse para Josué ter coragem porque ele estaria ali desencorajado ou porque ele ali estivesse entristecido. Mas vamos aqui, quem é que não sabe que quando a gente vai chegando à maturidade, para alguns a melhor idade, para outros a idade de muita experiência, tem muita coisa que falar. Mas muitas das vezes a gente olha para o retrovisor e diz, quando será? Está chegando o dia, eu já vou fazer tantos anos e muita coisa não mudar. Deixa eu dizer uma coisa, é para a Renner, mas é para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ouvindo e participando desse grande momento. Renner trabalha conosco, eu digo que ele é um grande amigo, eu não digo que sou chefe, não, mas eu compartilho ali momentos de trabalho, mas momentos de experiência. Eu vi o pequeno Samuel chegando e eu olhei para ele e disse, por você, por esta criança eu orei também, e sei como era esperado este filho, né,
E eu quero também parabenizar não só a Renner, mas a sua esposa, porque eu sei que também ela inspira muito ele. Vocês estão de parabéns e que Deus possa cada dia mais, Renner, escrever uma história, porque Ele só tem o melhor para as nossas vidas. Quando Ele diz para Josué ir adiante e continuar olhando só para Ele. Nós vivemos hoje em dia num cenário um pouco conturbado, um pouco preocupante para os nossos dia a dia, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus que foi com Josué é o mesmo Deus que é contigo. E eu tenho certeza que logo logo você já deve estar escrevendo o próximo. Dizer para você, eu tenho convicção que você já tem até o nome, já deve aí estar escrevendo algo. Então, amigo, não pare, continue, porque esse chamado que Deus tem na tua vida é algo que é com você. Então, parabéns, que Deus te abençoe e conte conosco sempre. Receba o meu abraço. Gostaríamos também de convidar a esposa do Rene, a Bárbara, essa mulher linda, essa mulher de Deus, a mãe do pequeno Samuel Renner. Tenho certeza que ela também tem uma mensagem do coração para falar. Boa noite a todos. Então, vou ficar com poucas palavras. Gostaria de parabenizar ao meu esposo Renner, né, por essa conquista. Faz aproximadamente quase 6 anos, né, que a gente está casado. E ele iniciou essa trajetória de escrever esse livro, né? E o grande propósito dele não é comercial, é para abençoar outras pessoas. E através da venda, outras pessoas fossem abençoadas e chegasse uma Bíblia em cada lar. Então esse foi o nosso propósito, foi o nosso acordo com a venda dos livros. Então eu sou muito feliz pela vida de Rene e por essa conquista também. Samuel já quer falar. Samuel, eita, é um missionário do Senhor, não é? Gostaria também de convidar aqui o vereador PH, por gentileza. Samuel, boa noite a todos e a todas. Serei bem breve, mas todos aqui conhecem Renner de muito tempo. Eu conheço há mais de 15 anos. Eu faço parte dos escoteiros e a gente se conheceu quando era subcota de juventude do Estado. E sempre ele teve essa causa no coração dele de fazer o bem. Eu o conheci em ações sociais, humanitárias, então não poderia deixar aqui de hoje externar essa minha mensagem, porque estar presente hoje também é um gesto de gratidão pela vida dele, porque eu já teve uma época que ele trabalhou muito próximo na juventude, uns 2 anos seguidos. Eu nunca ouvi um pensamento de negação, que não vai dar certo. Eu sempre... Chegou até o carrinho aqui, ó. Vou jogar de volta, tá bom? Eita, não foi. Eu nunca ouvi com esse pensamento de negação. É sempre sorriso no rosto, sempre empolgado a fazer o bem. Então, louvo a Deus por sua vida, e você realmente é um fruto de Deus em nossas vidas. Então, estou aqui com muito orgulho, não como vereador, mas como um amigo que há mais de 15 anos acompanha sua história, que é belíssima. Então, muito obrigado pela sua vida, e nós todos somos chamados também a escrever uma história. Então, parabéns, viu? Tamo junto sempre, você merece nós bem. Pastor Stanley, já estamos finalizando, certo, gente? Gostaria de convidar aqui Pastor Stanley, por gentileza.
Boa noite. Que bom estar aqui nesse lançamento. E realmente é uma realização de um sonho que eu tenho acompanhado. Hoje mesmo não está aqui, no CMA, as viagens que a gente fez no Equador, onde começou ali o relacionamento aí. Eu pude casar a Renner, né? Então é só milagre, né, Renner? Só milagre, só bênção. E que bom estar aqui. E esse sonho que você realiza, as histórias, as missões que você já foi e campou, que a gente acompanhou. E Deus é fiel, é bom em todo o tempo em nossa vida. E parabéns, realmente. Deus continue abençoando, alargando as suas tendas. Está ali o filhote, outra bênção de Deus. Tem acompanhado a sua vida, a sua história. Nada mais do que tudo isso aqui é só a realização de algumas coisas que Deus tem proporcionado na sua vida. Então é uma bênção estar aqui, participar dessa história bonita, né? E vai continuar, né, escrevendo história. É só o começo de uma grande história que você já escreveu. Meus parabéns e muito obrigado aí. O dia é seu aí, do seu lançamento. Gostaria também de convidar mais um integrante da velha guarda, Sandrinho. Você não pode faltar, Sandrinho. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Bom, gente, gratidão no meu coração pela essa bênção que Deus tem dado na vida de Renner. A gente realmente é amigo há muitos anos, não vou nem dizer, acho que eu cheguei na Brasil em 2009, ou 2000, muitos anos, mais de 25 anos. Mas Renner é um cara que tem influenciado muita gente. E aqui, Renner, você está vendo dia de hoje, quinta-feira, num horário bem difícil, e você está vendo quantas pessoas você tem influenciado. Eu tenho certeza que esse livro vai influenciar na vida de outros jovens, idosos, pessoas de todas as idades, pelo seu trabalho, pelo que você tem ensinado. Eu tenho ele realmente como um irmão para mim. A gente tem muita história, férias missionárias, trabalhos de impacto, algo que influenciou muito na minha vida. Então sou grato a Deus, Renner, de ver hoje se realizando a questão desse seu livro, que há anos você estava escrevendo, mas hoje saiu do papel e hoje é realidade. Hoje você está vendo, está comemorando com todas as pessoas que você tem influenciado. Então que Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe meu amigo. Eu tenho certeza que o segundo, terceiro e vários livros vai continuar impactando muitas gerações. Para encerrar esse momento, gostaria de falar um pouco sobre o autor. Acredito aqui que todos já o conhecem muito bem. E para quem não o conhece, Renner Alves é casado com Bárbara Cabral e pai de Samuel Renner. Reside em Natal, foi formado pela Jocum Jovens com uma missão na cidade de Puerto Madryn, na Argentina. É graduado em marketing e atualmente cursa farmácia. É fundador dos projetos Férias Missionárias e Expedição Missionária, iniciativas que já impactaram milhares de vidas em regiões carentes do Brasil por meio do voluntariado e de ações de solidariedade. Desde 2009, lidera o Dízimos Glórios Brasil, organização que atua com projetos de transformação social nas cidades, utilizando artes, esportes e ações sociais como ferramentas de alcance e de impacto. Já ministrou palestras em diversos estados brasileiros e em países como Argentina, China, Colômbia, Equador, França, Haiti, México e República Dominicana.
incentivando jovens a viverem com propósito e a se dedicarem ao próximo. Também possui experiência na área pública, tendo atuado como coordenador de Economia Solidária e Direitos Humanos na Prefeitura de Natal, além de ter exercido a função de coordenador de Juventude no governo do estado do Rio Grande do Norte. Com vocês, a palavra do autor da noite, Renner Alves. Olha aqui, eu sei que vocês já querem, né, o livro, mas antes eu gostaria de chamar meu colega aqui de faculdade, Marcos. Ele disse que tem uma música. E ele já vai para o momento, viu, pessoal? Que esse chamado, que essa missão possa percorrer por diversos lugares, por diversos ambientes. E eu quero cantar essa canção em homenagem a você e a todos que estão aqui nessa noite. Que possamos pedir que Deus possa selar essa noite. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, toda a nossa vida vem dar certo. Não tem como a nossa vida vir dar errado quando a gente consagra tudo diante dos pés do Senhor. Usa-me, Senhor,
os amigos. São vocês? Uma salva de palmas. Aí, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Parabéns, Rubem. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado, viu, pessoal? Agora é sério, gente, estamos finalizando, mas não poderíamos encerrar esse momento tão especial sem uma grande amiga do Renner, que está aqui, falar um pouquinho sobre ele. Querida Carla de Souza, por favor, vem aqui. Ai, gente, o que ainda resta, hein, para falar sobre Renner? Eu lembro... Vem cá, Renner, você está escondido atrás das malhadas, vem pra cá, meu filho. Eu lembro, é interessante, né, a vida como é, porque quando eu era prefeita, eu não conhecia Renner, mas ele me conhecia. Ou melhor, Jesus me conhecia e falou: Samuel, ainda bem que você é parecido com a sua mãe. Mas Jesus já falava com o Renner ali. E eu lembro que nos momentos mais difíceis que eu passei, um dos dias, uma das noites, a minha secretária Cassinha falou assim: prefeita, eu sei que a senhora está muito triste, eu sei que está muito duro, está muito violento tudo, mas tem um grupo de jovens que estão sempre orando pela senhora na porta da prefeitura. Eu falei: como assim? E ela disse: tem um grupo de jovens que se reúne na porta da prefeitura e ora pela senhora. E naquela época estava cheio de movimento, fora Carla e não sei o quê. E na minha cabeça era: como assim? Porque lá no meu íntimo era tão difícil para mim ter que conviver com aquele tipo de situação que eu vivia. E como que alguém no meio de tudo aquilo estava orando por mim, pedindo a Deus por mim, clamando ao Senhor por mim? E eu me lembro que uma das vezes eu cheguei, né, a descer e olhei, e eu falava, eu só chorava. E a partir dali eu conheci Renner Alves. E o mais interessante é que um tempinho depois eu me converti, e o Senhor entrou na minha vida, e depois entrou na minha casa, e depois entrou na minha família, e depois eu me tornei missionária. E quando eu me tornei missionária fazendo missão com aquele rapaz que orava por mim, que talvez fosse só mais um número, um mero desconhecido, mas que na minha história e na minha vida teve uma importância imensa e gigante. Há poucos meses eu entrevistei o arcebispo de Natal e ele chegou para mim e me perguntou: Carla, só me explica, por que você se converteu como cristã evangélica? E eu disse a ele só isso. Eu falei: Dom João, eu era uma cristã católica e eu não sabia, mesmo sendo uma cristã católica, eu não sabia do tamanho do amor de Deus por mim, do tamanho do amor de Jesus por mim. Na época que eu mais precisei, eles, jovens, e falei sobre Renner, me apresentaram um Jesus que eu nem imaginava que me conhecia. E ele falou: agora eu estou entendendo, porque me falaram que aconteceu isso e eu não entendia. Então, Renner, eu quero dizer a você que a sua vida, meu amigo, a sua vida, meu irmão, para mim vai ser sempre um referencial, para mim vai ser sempre um divisor de águas. Quantas e quantas vezes Renner me ligava e dizia: estou indo para o sertão agora, quer ir, missionária? Ele me chama de bispa desde que muito tempo. Ele dizia: bispa,
mochila e ó, ia embora. Eu não sabia nem para onde ia, mas só sabia que Renner me levava. Um dia ele chegou para mim e falou: Bispa, a gente está indo para o Amazonas, para Roraima, a gente está indo lá na divisa do país com a Venezuela, você topa aí? Eu disse: quando? Semana que vem. Aí eu disse: mas como é que vai ser isso? Não vai ser ótimo, a senhora você vai ver como é que vai ser. E eu fui, e lá a gente fez trabalho com os índios, lá a gente fez trabalho com o ribeirinho, lá a gente fez trabalho ali com os venezuelanos, os refugiados, e mais uma vez Renner estava na minha história. Então eu tenho um carinho, um amor por ele, como, não digo nem como um irmão, é como um filho que me apresentou o pai. Às vezes você pode até se sentir pequeno, viu? Às vezes você pode até achar que, ai, como assim? Eu sou pequeno demais, essa pessoa é muito poderosa, essa pessoa é muito grande, eu jamais vou chegar. Está aqui o exemplo de alguém que era um menino, um jovem, pequeno aos olhos dos homens, mas já gigante, general aos olhos de Deus. Por isso hoje a gente está aqui no momento onde ele já tem a sua família, tem Bárbara, tem Samuel, que era o sonho dele. Eu não sei se ele te falou, viu, Bárbara? Mas menina, ele queria tanto casar. Glória a Deus pela sua vida, que apareceu, e que hoje quando eu vejo ele fazendo missão e levando Bárbara e levando Samuel, meu coração fica feliz demais. Renner, que Deus possa continuar te abençoando. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou missionária, se hoje eu consegui vencer tantas coisas, é porque um dia você me apresentou Jesus da forma mais genuína, através do amor, da misericórdia, do perdão. Obrigada por tudo. Que Deus possa continuar te abençoando demais, e que esse livro seja só um de muitos, porque tem muita história ainda para você escrever, porque de verdade você foi chamado a escrever uma história. Obrigada, Deus os abençoe a todos. Agora com você, Renner. Pronto, agora está terminando isso. Pessoal, mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Esse livro ele fala sobre propósito. Nós não estamos aqui na Terra só por diversão ou passando tempo. Todos têm um propósito. E todos, depois que descobrem o seu propósito, vai descobrir a sua missão e vai começar a desenvolver a sua missão. E depois vai deixar um legado. E nesse livro eu falo sobre várias histórias, vários depoimentos de pessoas que ao longo de muito tempo deixaram a história aqui na nossa geração. Mas eu quero relatar uma história de uma mulher que se chama Rosa Parks, que é uma americana. E essa mulher, ela é conhecida hoje como a mulher, a mãe dos direitos humanos dos Estados Unidos. Porque naquela época, nos anos 50, nos Estados Unidos, o negro, ele não tinha como pegar o mesmo ônibus e ter o direito de ficar sentado. Se chegasse um branco dentro do ônibus, o negro tinha que ficar em pé para dar espaço para o negro. Para o branco, desculpa. E aquela mulher, teve um dia que ela pegou aquele ônibus e ela ficou sentada quando chegou o branco. E depois disso chamaram a polícia, prenderam ela, e aí desencadeou nos Estados Unidos um grande movimento contra aquele ato que aconteceu. E depois disso veio Martin Luther King, como vocês já sabem, mas depois também veio uma grande revolução nos Estados Unidos, porque aquela mulher se levantou na sua geração para se recusar a se levantar e dar o seu assento para o branco. Aquela mulher, ela marcou a sua geração. Rosa Parks, depois você procura sobre isso. Mas também eu quero falar agora sobre os anônimos que
diariamente estão nas casas cuidando de pessoas como a Vitória, a criança aqui que da guia, que para quem não sabe da história dela, ela adotou Vitória com quantos meses? 2 anos, 2 meses. Vitória tem microcefalia. Isso só pode ser amor ao próximo. Ela adotou e hoje a causa dela. E o nome de Dagui, ela não é conhecida no mundo todo. E assim a nossa geração é marcada por vários anônimos que se levantam todos os dias para escrever uma história. E qual é a história que você está vivendo nessa noite? Qual é a história que você quer deixar escrita para as outras gerações? Você vai estar aqui só passando um tempo? Então que possamos sair hoje, fazer essa reflexão na sua profissão, na atuação da sua casa, aonde você estiver. Faça essa reflexão. Eu tenho como marcar a minha geração escrevendo uma história. Mesmo que essa história não seja uma história tão grande, com tantas pessoas que aplaudindo, mas eu sei que vai ter um que vai estar torcendo e aplaudindo. Você já sabe quem é, né? Então, esse livro fala sobre isso, fala sobre muitas situações, coisas que aconteceram na China, coisas que aconteceram na Argentina, e eu não vou falar mais, senão você não vai querer comprar. E aproveitando, esse livro, a gente fez um propósito, esse livro a gente vai estar doando para um trabalho com órfãos que a gente vai fazer agora na Semana Santa, ok? A gente já fez um lançamento em Brasília, Bahia e em São Paulo. Lá a gente fez para comprar Bíblias. Para essa edição, para esse evento aqui, a gente vai fazer para comprar, ou para reverter para um trabalho que a gente vai fazer para órfão. Então tudo que você for comprar hoje, você vai estar abençoando um projeto que a gente vai estar atuando agora para órfão, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês, a minha esposa, que todos os dias está do meu lado, acreditando, a Samuel também, que vai ser o nosso legado por muitas gerações, a minha mãe que quis falar hoje, Márcia, há tanta gente aqui que, enfim, se eu for dar o microfone só amanhã, né, a gente vai terminar aqui, vai virar um culto. Mas eu quero agradecer a todo o pessoal do condomínio também, o pessoal do meu trabalho, a Marlene, que é minha chefe aqui, ó, uma chefe, viu? Vou nem dizer o que é que ela faz. O pessoal do meu trabalho, cadê ele? Tá ali, muito obrigado, viu, por todos. O pessoal da Brasil para Cristo, eu passei um tempo aqui. Enfim, Micala, Fátima, todos aqui, vocês são muito importantes nessa trajetória de escrever uma história, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês, o pessoal do CMA também, o pastor Boneste também, Vanira, Stanley também, Emerson Barreto, Valeu, Keila, todo mundo aqui. E eu quero encerrar dizendo assim para vocês que não importa se a sua história foi de altos e baixos, o mesmo Deus que chamou Moisés, que chamou tantos outros na Bíblia, é o mesmo Deus que está disponível, disposto a escrever uma nova história a partir de hoje na tua vida. Então, tudo que ficou lá para trás já foi. Deus ele quer escrever coisas novas. Diz a palavra de Deus que Ele está fazendo coisas novas. Então, que Deus abençoe vocês. E agora vamos encerrar mesmo com um louvor com o cantor Miqueias Cruz, para encerrar esse momento e a gente fazer essa sessão de autógrafo e que entre muito recurso para a gente reverter para o nosso projeto com órfãos. Ao meu sogro também, minha sogra, minha cunhada, meus irmãos também. Deus abençoe vocês, tá bom? Que alegria. Eu confesso a vocês que fazia muito tempo que eu não encontrava tantos amigos, que eu acho que se a gente combinasse, né, não encontraria. Amigos de 20 anos. Renner é um desses amigos que a gente deve se conhecer aí pelo menos há 23 anos, né? E tantos outros amigos. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Na verdade, eu vou fazer uma poesia. Essa poesia é cantada.
Mas eu queria que você dissesse comigo assim: a vida é hoje. Não, foi fraco. Tem muita gente aqui para colocar a voz. Diga: a vida é hoje. Tem coisas que não tem replay. Eu queria que você escutasse essa música com o seu coração. Tá. E enquanto eu estiver cantando aqui, quem quiser já vir fazendo a fila para comprar, já pode vir. Dá um remédio aí. Um pôr do sol, um cafezinho, um abraço apertado, Jesus de carinho, pode ser a última vez, tem coisas que não tem. Sabe aquela conversa ou aquela visita que você adiava? Não há desculpas para o que está vivendo numa correria. Alguém tanto que esperava e você dizia: pode ser que não dê tempo, pois chegou o tempo. Tem coisas que não tem replay. Vai chegar o dia, a hora que você tanto ama. Vai ser apenas uma lembrança. Aproveite o cheiro, usa os conselhos do velho tamanho. Vai chegar o dia, até ela parecer feia. Será que você está preparado? O ontem foi passado, hoje é um presente, amanhã talvez. Tem coisas que não tem replay. A vida é hoje, abrace de criança. Aproveite a riqueza da simplicidade que o seu dinheiro não pode comprar. Não dê desculpas, estabeleça prioridades, porque a gente nunca sabe quando será a última vez. Tem coisas que não tem.